Boa noite, professor Matheus Paes, do Argolo Dourado. Boa noite. Professor, infelizmente hoje o resultado não foi o que eu acho que até o torcedor mais otimista do Cuiabá não esperava, e nós sabemos que a notícia ruim ela vem demais, isso é fato, e o responsável sempre pelos resultados adversos é do treinador. E você vem defendendo a equipe, essa reformulação, e muitos se falam que o Cuiabá em 4 rodadas já deveriam estar apresentando um futebol melhor. Sobre a questão do que é apresentado dentro de campo, a gente vê o seu posicionamento na beira do campo, é um comportamento que agrada muito alguns torcedores cuiabanistas, que cobra muito, que é muito enérgico, e muitas das vezes nós não vemos esse comportamento dentro de campo. Hoje, com a arena vazia, nós víamos muitas vezes jogadores tocando bola sem ter sequer uma comunicação entre eles. E uma coisa que tem chamado a atenção é a forma como o Cuiabá tem jogado. O Eliel, como centroavante, ele é um cara que não tem estatura de 9. E só do que eu contei foram 4 bolas que o Nino Paraíba cruzou para a área e o Eliel sequer conseguiu competir. Existe a possibilidade de subir mais jogadores da base, podemos dizer, o Manzano que disputou a Copinha, ou ver outros atletas para tentar segurar mais essa bola, ou mudar um esquema de jogo, ou tem acontecido aquilo que você tem planejado nos treinamentos? Obrigado. Boa noite. Sem dúvida, o maior responsável pelo resultado sou eu, pois eu sou o treinador da equipe, e entendo que pelo que a equipe produziu hoje, o resultado poderia ter sido diferente. Então, se a gente for discutir o que aconteceu efetivamente no jogo, foram 35 finalizações contra 1 finalização. Então, num jogo como esse, no mínimo você empata, se você não conseguiu vencer. Então, a gente teve bastante volume de ataque e, consequentemente, contra bloco baixo, o volume de ataque em predominância vai ser por jogadas pelas laterais do campo, porque o centro do campo está muito congestionado. Então a equipe adversária protegeu muito bem o centro do campo próximo à sua área, não dá para ficar tentando forçar bola por dentro, porque a iminência da perda aumenta muito, então você tem que conseguir terminar pelos lados, com finalizações de média distância e chegando pelos lados de diferentes formas. E a gente tem pouco tempo de treino para conseguir já ter mecanismos automatizados. Nós tivemos uma pré-temporada de 10 dias. Nós tivemos jogos congestionados desde que estreamos. Como é que você treina com 2 ou 3 dias de intervalo entre um jogo e outro? Treina-se muito pouco. Você faz ajustes mais em vídeo e visuais do que efetivamente com repetições sistematizadas. Porque você está, ao mesmo tempo que você está treinando, você já está recuperando para o jogo seguinte. Foi o que aconteceu após o misto. Nós jogamos contra o misto no domingo, imaginávamos um jogo diferente, como foi. O jogo do misto foi um jogo muito mais aberto, e hoje a gente sabia que ia ser um jogo dessa natureza. E a equipe produziu muito volume de ataque. Faltou precisão nas finalizações. Em 35 finalizações, nós temos que ter 1/3 aproximadamente de finalizações certas. Então a gente teria que falar em 13, 14 finalizações certas. Nós fizemos somente 7 finalizações certas. E ainda assim, tivemos bola na trave, tivemos um pênalti perdido. E aí, para falar especificamente do Eliel ou do Natan, que são os 2 centroavantes que nós temos hoje à disposição no elenco, são centroavantes com menor estatura. Isso não inviabiliza de terminar a jogada com um cruzamento. Porque quando você vai colocando jogadores na área, a equipe tem posicionamentos específicos para serem ocupados e nem todos eles dependem da estatura. É claro que a estatura ajuda e a gente, se puder ter no elenco um centroavante de maior presença de área, é importante que possa ter. E claro que para jogos como hoje, que o adversário vai baixar o bloco, esse tipo de característica acaba sendo necessária, mas não inviabilizou a falta de um centroavante de maior estatura, a gente ter produtividade ofensiva. A gente teve finalizações frontais, a gente teve ganhos de segunda bola,
a gente teve entradas de área pela borda da área, o que permite passes para trás. Tivemos algumas situações de finalização que a gente poderia ter tido uma maior precisão. Para te responder em relação ao Manzano, o Manzano é um jogador que vem treinando com o que a gente chama de G3. Existe um time base que disputou a Copa São Paulo, que tem treinado conosco no centro de treinamento e está buscando o seu espaço. Então, ele está como parte desse grupo e, se ele se destacar nos treinamentos, ele vai ter a oportunidade como consequência. Boa noite, Renata Barros, do Globo Esporte. Professor, o que fazer nesse curto tempo para a próxima partida, tecnicamente, taticamente e principalmente emocionalmente, falando que são jogadores jovens? Durante toda a partida a gente observou você pedindo calma, concentração, falando bastante para eles focarem, pensarem com a cabeça realmente dentro de campo. O que fazer para ajustar o que deu errado aqui hoje para a próxima partida? Trabalhar muito com pouco tempo, e aí trabalhar muito envolve tudo que a gente precisa fazer de preparação para a gente enfrentar a equipe do Chapada. A gente vai precisar descansar os jogadores e, ao mesmo tempo, fazer os ajustes que a gente entende que podem ser importantes para a gente ser superior à equipe adversária. Em relação ao aspecto emocional, o efeito do placar adverso com uma equipe extremamente jovem como a nossa, o efeito é justamente esse. Os jogadores ficam mais ansiosos que o normal, erram tomadas de decisão que são simples se eles estivessem mais frios, se o momento emocional da partida fosse mais favorável à nossa equipe. Teve, infelizmente, o fator da perda do pênalti, que traz ainda mais carga emocional para o desenrolar do jogo. O adversário soube jogar com o placar, enrolando, pedindo atendimento, o goleiro caindo, demorando para reposições, e a gente foi entrando nessa pilha que o jogo gerou. Então, o meu pedido era justamente de os jogadores terem mais frieza, para que com frieza pudessem ter clareza para tomarem boas decisões no decorrer do jogo. Boa noite, professor. Eric Mazzini, do canal Na Coruja. Qual a mensagem que você tem para a torcida, né? Porque depois, segunda derrota em 4 jogos do campeonato, a torcida estava meio de cabeça quente ali na hora que você estava descendo para o túnel. Qual a mensagem que você tem para a torcida nesse momento turbulento que o Cuiabá está passando no Campeonato Mato Grossense? A mensagem que eu tenho para a torcida é que ela precisa olhar para o que está acontecendo no Campeonato Mato Grossense, mais especificamente para a nossa equipe, com o olhar da reconstrução. E uma reconstrução, ela é um processo. Não se faz reconstrução significativa do dia para a noite. Então, a mensagem para o torcedor é a seguinte: o torcedor ficou satisfeito com os resultados esportivos de 2024 e 2025? Se não ficou satisfeito com os resultados esportivos, o clube precisava mudar. E uma mudança, ela não acontece do dia para a noite. E aí, entender um processo de reconstrução pede, obrigatoriamente, uma compreensão da capacidade orçamentária do clube e do projeto esportivo do clube. Será que, se a gente enche o elenco de jogadores experimentados para jogar o estadual, a gente prova os jovens para avaliarem quais têm condições de vestirem a camisa do Cuiabá em compromissos mais decisivos? Como é que a gente vai avaliar o jovem se ele não for exposto num cenário competitivo como esse, que é o campeonato estadual? É mais difícil que categoria de base. É mais difícil que a Copinha São Paulo. Por isso que eles estavam aqui, muitos deles, e não na Copinha. E se a gente traz jogadores experimentados para o estadual e a gente ganha o estadual, é garantia que vai ter o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro? São campeonatos diferentes, contextos diferentes. O Coritiba, que subiu, não chegou nem à final do Campeonato Estadual ano passado. E subiu.
E tinha um time experimentado mesmo no estadual. Curitiba não tinha um time de jovens. Como começou o estadual esse ano jogando com um time bem mais jovem para dar maior pré-temporada à sua equipe. Então, a mensagem para a torcida é essa. Entenda a reconstrução. Dói perder para o Sinop? Dói muito. Dói muito. Da forma como foi, mais ainda. Porque você oferece uma finalização para o adversário. E o adversário tem a competência de fazer o gol e nós tivemos 35 oportunidades e não fizemos. É muito doloroso. Agora é um contexto como esse, em que esses jovens vão ter que ter maturidade, vão ter que ter frieza, vão ter que ter rápida capacidade de adaptação. Eu vou ter que trabalhar com a minha comissão técnica para encontrarmos soluções de curtíssimo prazo. E a gente, juntos, com o torcedor, com a direção, com o elenco, reconstruirmos o Cuiabá. Dentro da realidade orçamentária do clube e do projeto esportivo do clube. Eu dei um exemplo na entrevista passada. Um jogador e que se empregou na Série B. Um jogador tinha como salário quase 400 mil reais. Essa não é a realidade do Cuiabá hoje. Se estivéssemos na Série A, seguramente seria. Então é um exercício de ver quem são os jovens e, ao mesmo tempo, utilizar esse período até o início do Campeonato Brasileiro da Série B, que tem semanas pela frente, para o presidente continuar o trabalho, como tem sido feito, de contratações. Isso em nenhum momento está descartado. Amanhã tem anúncio de jogador, amanhã não, mas em breve tem anúncio de jogador. Então são trabalhos simultâneos e o ponto de partida desse trabalho é uma reconstrução, em virtude de 2 anos de resultados ruins. E não se reconstrói uma equipe nova em 15 dias, 20 dias, 1 mês. A mensagem é essa.